Galera, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o segundo turno no Guarujá. Tá participando junto com a gente aqui o Jonatas Nunes, que foi candidato a prefeito. Tudo bem, Jonatas? Tudo bem, obrigado pela oportunidade, a gente tá de novo conversando. Bora que bora. Beleza. Cara, pra começar, eu não consegui encontrar nenhum comunicado oficial sobre questão de apoio. Vocês do pessoal aqui no Guarujá estão apoiando algum dos dois candidatos que estão no segundo turno? Bom, eu vou te mandar depois o link, né? A gente tem a página do PSOL no Facebook, o site do PSOL, que é www.pessoalguarujá.com.br. A gente fez uma nota oficial faz cerca de... Logo depois das eleições, no domingo, dia 2, acho que no dia 8, alguma coisa assim, a gente já estava com uma nota oficial. Foi só o tempo da gente fazer a nossa reunião. A gente já havia tirado uma posicionamento da direção do partido, mas a gente reuniu um número significativo de filiados, a direção, os candidatos a vereador, fizemos um debate. Eu acho que oficialmente foi o primeiro partido a se colocar pela neutralidade. Não é uma neutralidade qualquer, é uma avaliação que a gente faz das duas candidaturas. A gente avalia que é mais do mesmo, né? A gente avalia que não tem diferenças significativas entre as duas candidaturas no projeto econômico, no projeto do que cada um vê e como vê a gestão pública, a relação com as empresas da cidade. E a gente, como para ter o critério da gente saber se a gente apoiaria um grupo ou outro, nós fizemos dois pontos, né? Uma avaliação do plano de governo, para saber quais seriam os mais similares. A gente apontou qualidades e defeitos dos dois programas de governo de cada um, né? Não tem, por exemplo, diferença no ponto de vista da área de saúde, ambos vão manter as OS, né? O que a gente acha um grande erro. Ambos não têm um posicionamento claro, objetivo sobre como vai tratar a questão da transitoral, que é o transporte coletivo. Então, pelo que tudo indica, vai permanecer o monopólio. Ambos não têm um projeto, por exemplo, de forma ousada, a questão da auditoria cidadã das dívidas e dos contratos do município, que a gente também acha uma questão absurdamente importante. Enfim, nas questões estruturais, programas de governo, na nossa opinião, não tem mudanças significativas que possam alterar a realidade do município. Então, nesse sentido, não tem como a gente ter, enquanto partido, ter um posicionamento para A ou B. O que a gente fez foi que fizemos uma orientação de que todos os filiados, etc., escolhessem o menos ruim. Nós não vamos pregar o voto nulo, cada um vai com sua consciência, vai fazer o debate. O partido está disponível, posição para aprofundar, a direção do partido está disponível para aprofundar o debate com os filiados, mas dos planos de governo de cada um, do processo político de cada um, mas a gente não vê porquê de estar apoiando um candidato ou outro. Não, porque nós não vamos ocupar cargos, não temos esses interesses, então não há nenhum motivo, porque nós não vemos significativas diferenças entre os dois projetos. Entendi. Mas o Jonatas Nunes, como cidadão do Guarujá, não só o candidato a prefeito, não representando o pessoal, você vê qualidade no plano de governo de algum desses dois candidatos? São diferentes. Acontece o seguinte, por exemplo, o Suman tem uma visão de que para atrair investimento, ele acha que para gerar emprego e renda, uma das questões que tem que fazer é, por exemplo, atrair empresas de fora. E para isso eles pretendem, por exemplo, desonerar essas empresas nas taxações municipais, nas taxas municipais. Então, uma forma para ele de atrair grandes empresas é assim gerar emprego e renda. O propósito do PPS é aquecimento da economia local, não é trazer grandes empresas que eles acham que vai, por exemplo, resolver, dinamizar o comércio local, quase de uma forma a proteger o comércio local, isso talvez por causa da tradição que a família dos Madi lá venha, né? Não sei, essa ligação mais com o comércio, eles vêm dessa área e tal. Daí o que acontece? São dois pontos de vista, mas que, na nossa opinião, são insuficientes, né? Não são, se colocados em prática, são absurdamente incipientes essas medidas, insuficientes e perigosas, dependendo da situação, né? A gente acha que tem muitas outras formas de fazer geração de emprego e renda. Agora, se a gente fosse se inclinar por um projeto, plano de governo ou outro, o plano de governo do Suma, ele é mais, vamos dizer assim, com menos capilaridade,
com menos profundidade dentro da sociedade. Não foi à toa que o Diário do Litoral destacou que o Suman, por exemplo, não tem sequer uma proposta para a cultura. Não tem nada, nenhuma, zero. Então, quer dizer, é um pouco complicado. A gente não, pode ser que seja uma gafe na hora de fazer o plano de governo, não, mas de qualquer forma sinaliza uma espécie de não priorização ou desprezo por algumas áreas. Agora, a gente sabe também, na nossa avaliação, que só plano de governo não é o suficiente para você fazer uma análise política do projeto político do partido A ou B, né? O plano de governo, às vezes, também é uma maquiagem, e não necessariamente quem ganha aplica o plano de governo na íntegra. Não é assim, né? A gente sabe disso. Entre o projeto do papel e o traquejo político para poder colocar esse projeto em prática, os acordos que são feitos para se ganhar as eleições, etc., tem uma distância muito grande. Então, a gente não vê significativas diferenças entre os dois projetos. A única coisa que a gente coloca também que destaca é que os MAD, isso porque eu falo os MAD porque é a família, porque eles mesmos colocam no slogan deles que Haifa é Farid, Farid é Haifa, então eles fazem questão, né, de destacar isso. Então, a gente acha que os MAD, por exemplo, já se sabe por que não votar neles, né? As pessoas que não votam neles, e a família tem uma grande rejeição, as pessoas têm clareza por que não votam nele. Mensalinho, ligação com corrupção, etc. e tal. Agora, o que não está claro e que a gente gostaria de destacar, acho que para poder alertar a população também, é que os motivos para não se votar no Suman nem sempre estão muito claros. E para nós, os motivos são os seguintes. A gente vê uma ligação profunda do Suman com a Antonieta, isso não é uma invenção, a gente foi o primeiro grupo a denunciar isso, né, no processo eleitoral. A gente acha que o Jesus, enquanto candidato para o MDB, foi um boi de piranha, ele segue na frente só para poder capitalizar toda a rejeição que a Antonieta tem, ele atrai para ele toda a rejeição e deixa livre os verdadeiros candidatos dela, tem o Duino tem uma ligação objetiva, porque é vice, o Val, porque é base dela na Câmara, mas esses não são os principais, esses não são aqueles que teriam condições de chegar lá. Os que teriam condições de chegar lá eram o Benzi e o Suman. Qualquer um que chegasse lá estaria unido com ela no futuro, no presente também. Não é à toa que eles fizeram um brocão agora contra a Raifa. A gente já vinha denunciando isso, que todos fazem parte do mesmo projeto, porque os dois projetos, tanto da família Amade quanto da família dos outros candidatos que são ligados à Antonieta, não tem significativa mudança estrutural na parte econômica, social, não tem uma filosofia de governo muito diferente um do outro. São só dois grupos que pretendem chegar ao poder para administrar a cidade, muitas vezes levando em consideração os seus interesses próprios e não da população. Então, a única diferença é que os motivos para não votar nos MAD é claro. Os motivos para não votar no Suman não está muito claro. E a gente fez questão de denunciar isso para poder dizer porque o Suman também não é o bom mocinho dessa história. Ambos estão no mesmo guarda-chuva do projeto do PSDB, governo do estado de São Paulo, um via Alckmin e outro via Márcio França. Então, mas é o mesmo projeto, é a mesma forma de ver a questão da saúde, a questão da segurança, enfim. No geral é a mesma coisa. Então, até você falou que o Suman, né, tem uma profunda ligação com a Antonieta. Eu vi uma entrevista do Suman pro G1, acho que foi até uma entrevista antes, no primeiro turno, em que ele dizia ser perseguido pela atual gestão. Inclusive ele perdeu a posição dele no Hospital Santo Amaro e em outros projetos que ele participava por conta dessa perseguição. Você sabe alguma coisa sobre isso? Olha, você pega quem é hoje o jurídico do Suman, quem assina todos os processos do Suman e tal, é a Fátima Khalil. Fátima Khalil é uma das grandes figuras do governo da Antonieta. Você pega o núcleo duro da articulação política, da coordenação política do Suman hoje, curiosamente, há poucos meses atrás foi pinçado do PMDB, né? O Moia, o Cândido, o Joselito, enfim, uma série de figuras que eram o núcleo duro da Antonieta e que saíram, não foi brigado, não foi nada, saíram. Se você pegar os financiadores da Antonieta na última campanha, são quase que os mesmos, é o mesma lista. Isso aí não é eu que estou falando, você vai estar no site, no TRE.
Aí eu posso disponibilizar para vocês também o link, eu tenho os documentos separados dos financiadores de um e de outro. E a gente sabe que em política você faz muito teatro, né? Você tem grupos que se dizem brigados, mas os bastidores você sabe como que funciona. Então é uma coisa que já vem sendo bem arquitetada, já faz um bom tempo. E agora, nesse momento, o Suman ou o Benzi, se o Benzi se destacasse, só que o Benzi ele desidratou muito, porque ele não era o favorito do governador, do Alckmin. Se o fosse, ele hoje estaria no segundo turno. E ele não conseguiu ser esse articulador político da região. O Márcio França foi um articulador político na região mais hábil, né? E favoreceu o Suman nesse processo. E trouxe mais apoios para o Suman. Isso, inclusive, em recursos. Então, existe hoje, claro, que o Suman ele tem uma ligação com a Antonieta por causa o que está em torno dele, do núcleo duro da Antonieta, da parte jurídica, dos financiadores, etc. E ele tem uma ligação objetiva com o Márcio França. Então, esses dois projetos que ele hoje encabeça, né, que ele hoje representa, e a família dos Maggi a gente já sabe que representa também. Então, na nossa opinião, é um segundo turno muito difícil. A cidade perde, e seja lá quem ganhe para administrar a cidade, nós vamos ter que cobrar. Esse é o posicionamento pessoal. Vamos ter que ter uma cobrança firme, uma questão programática. A gente não pode ser contra a cidade, tem que ser a favor da cidade, mas a gente tem que ser fiscalizador também, né? Até sobre o Benzi que você falou, eu vi uma matéria quando o pessoal do PSDB, a coligação inteira, né, que na verdade tinha uns 7, 8 partidos ali junto com o Benzi, eles anunciaram o apoio ao Suman, e o Benzi foi duramente criticado porque o desempenho dele foi muito ruim na visão dos analistas políticos, né, sendo que o PSDB ganhou 7 das 9 prefeituras na região metropolitana da Baixada Santista, né? Ao que você acha que se deu? Você falou que ele teve essa briga, essa discussão. Você acha que isso foi o principal motivo do desempenho tão baixo dele na eleição? É que assim, o interesse você pode ver que assim, em São Vicente, o Márcio França consegue emplacar o nome dele, né, que é o Gouveia. Com todas as dificuldades, mas emplaca o Gouveia. O PSDB, onde o Alckmin colocou a mão nas outras cidades, ele emplaca. Acontece que o Benzi não é o favorito. Não era o favorito. O Benzi, ele participa desse pleito com o objetivo claro e estratégico de ser mais um nome que poderia ser o cara que não fosse se destacar, mas que mesmo não se destacando, ele ia ajudar a provocar um segundo turno. Porque na avaliação de quem sentiu a cidade, quem viu pesquisas da cidade, sabe que o nome do Farid estava muito forte. O nome da Haifa chega a 43 ponto alguma coisa. O nome do Farid está mais forte que o da Haifa. E se não houvesse impedimento dele participar das eleições, era muito provável que ele teria levado no primeiro turno. E então, esse grupão que se forma, e aí o Benzi está junto nesse grupão, com interesses comuns, é o grupão que que surge, que se articula a partir do entorno do poder público da atual administração, representada, obviamente, pela Antonieta, mas o papel do Benzi é fazer parte desse grupão, cada um com uma função mais ou menos especificada, né? O Val, por exemplo, não tinha a menor condição de ganhar as eleições, mas ele cumpre um papel ali nas eleições, na candidatura dele, majoritário, e dentro da Câmara dos Vereadores, apoiando o governo. Então cada um teve a sua função, Jesus teve a sua função, né? Mas o Benzi, a função dele era representar um setor que não ficasse nem com Suman, nem fosse para o Farid, conseguisse pegar uma fatia do processo eleitoral para que provocasse o segundo turno. Nesse sentido, deu certo. Esse projeto do grupão deu certo, tanto é a questão do segundo turno.
E o objetivo agora é, obviamente, desgastar a imagem do SMAD e conseguir fazer todo mundo junto, inclusive o Sidney Aranha. A função do Sidney Aranha, para quem já observou eleições anteriores, o Sidney ficou um cordeirinho nessa eleição. Com um cordeirinho porque todos eles fazem parte do mesmo grupo, com o objetivo único comum, que era impedir que os MAD ganhassem no primeiro turno, provocar um segundo turno e aí depois dividir o poder entre eles com qualquer um deles que ganhasse. O Sidney esperava que fosse ele, o Benz esperava que fosse ele, e quem estava na cidade, andando na cidade, sabia. Eu fui muito tempo atrás, um mês e pouco atrás, estava com cerca de 15 dias da eleição, falei, se der segundo turno, dá segundo turno entre Haifa, porque o Farid não vai conseguir ir no jurídico, não vai conseguir terminar essa campanha, e deve vir a Haifa e vai ser a Haifa em suma. Isso se ela não ganhar no primeiro turno. Então, até nesse cenário, né, foi o que de fato, né, aconteceu agora quando foi anunciado os dois candidatos, né, o Gilberto Benz e o Sidney Aranha declararam apoio ao Suma, e aí o Suman tem uma diferença considerável, né, baixo em relação à Haifa, né? A Haifa teve 43.1, o Suman teve 23.7. O Benz em terceiro teve 14.8 e o Sidney 5.6. Ainda que o Suman agrupe os votos desses seus apoiadores, se a Haifa conseguir um pouquinho só mais de eleitorado, ela já vai ser eleita. Dá pra dizer que o Suman tem alguma chance nesse segundo turno? Assim, a estratégia do Suman vai ser a estratégia de tentar ganhar o voto de quem não foi para as urnas, que é o nulo, o branco e as abstenções. Porque é uma questão, obviamente, matemática. Você não precisa ser nenhum gênio político para saber que, por exemplo, o percentual do Benzi, por mais que ele direcione o voto e tal, ele nunca, em hipótese nenhuma, não existe ninguém, nem a pessoa que mais transfira voto, por exemplo, o Lula no seu auge, não agora, porque já está com uma imagem mais desgastada, mas não existe nenhuma figura política que consiga fazer transferência de 100% de voto. Então, por mais que o Benzi, por exemplo, consiga transferir um número absurdamente elevado dos votos dele, ele vai transferir no máximo, de uma forma assim, quase que absurda, 80%. Né? Ou seja, 20% não vai optar, que votou nele no primeiro turno, não vai optar pelo Suma, vai optar pela Haifa, vai optar por anular, etc. E tal. Então não existe a possibilidade de alguém transferir 100%. Nesse sentido, se você pegar um percentual mínimo de 20, talvez 20 e poucos por cento de cada um dos outros candidatos, a Haifa está eleita. A questão que o que vai se apostar não é nisso, porque todo mundo sabe que não se transfere 100%. A aposta do grupão vai ser convencer parte significativa do eleitorado que eles precisam ir às urnas para votar, vão apelar para a discussão da cidadania, da democracia e blá blá blá. Mas porque eles sabem que a transferência dos votos da soma de todos os outros candidatos não vai ser possível vencer a Haifa. Outro destaque também que tem que ser prestar atenção, que é curioso, por que o Jesus não está apoiando o Suma, né? O Jesus, teoricamente, seria um cara que deveria estar se posicionando politicamente. Mas ele não fez e não fará isso. Por quê? Porque ele identificou, ele fez o máximo possível para colar a imagem dele na Antonieta no primeiro turno. E o objetivo de colar a imagem dele na Antonieta era para perder voto mesmo. O objetivo não era para ganhar voto. Ele sabia que quanto mais colasse, ninguém é burro, né? Sabia que quanto mais colasse a imagem, mais ele perdia voto. Mas o objetivo dele realmente era esse, era puxar para ele toda a rejeição. Agora, obviamente, ele não apoia o Suma, muito menos a Haifa, óbvio. Mas o Suma, eu duvido que ele declare voto até o final. Porque declarar voto ao Suma é, de certa forma, colar também a imagem do Suma à Antonieta e puxar para ele toda a rejeição. Então, estrategicamente e orientado, né, ele vai se manter em silêncio, calado, para poder não levar a rejeição que ele puxou para ele, transferir novamente a qualquer um que fosse do grupão, no caso agora o Sul. É duro ver essa realidade, né? De que o cara candidato acaba elaborando uma estratégia junto com um grupo e aí o cara, né, é uma candidatura falsa, né? O cara tá ali só para atrair
negatividade justamente para poder dar margem para um outro cara que está no mesmo grupo que arquitetou isso para conseguir os votos. Essa realidade é bem desoladora para a população, né? E mesmo os votos ausentes, 18,7%, ainda que o Suman consiga que todo mundo que não votou vote nele, ele vai ter sérias dificuldades aí, né? A AIFA com um pouquinho mais de voto vai ganhar. Acho que eu, acompanhando, acho pouco provável que não seja a AIFA a próxima prefeita. E aí, até sendo, né? Vamos imaginar o cenário que ela seja a próxima prefeita, que eu acho que é o cenário mais provável. Ela se candidatou por causa do impedimento do Farid em se candidatar, né? Então, será que a vitória da AIFA vai significar o Farid novamente prefeito? Porque é ele que vai de fato governar a cidade? Então, é por isso que eu chamo ele de Ismares, porque para economizar saliva e não ficar, né, Raifa é Farid e Farid é Raifa. Então, a primeira questão que deve ser colocada é que às vezes o discurso contra a Raifa é um pouco misógino, no sentido de por ser mulher, ela vai ser manipulada. Isso não quer dizer que eu estou defendendo a Raifa, mas assim, ela já foi deputada estadual, ela tem uma certa tarimba, ela ganhou experiência nos processos eleitorais, certo? Agora, o projeto é o projeto do Farid. Por quê? Porque se não fosse o impedimento dele, é óbvio que o candidato seria ele, não tem a menor dúvida. Então, não tem como ter uma discussão diferente dessa. Então, é óbvio que o Farid vai ser uma presença ali constante e possivelmente, aonde não couber nepotismo, ele vai ocupar algum cargo, se ele conseguir fazer com que passe por cima da discussão nepotismo. Mas nem sequer vai precisar ele ocupar um cargo, porque mesmo que ele não ocupe, ele vai ser o grande cara do bastidor, é óbvio, ele vai articular, ele que vai fazer a política, ele que vai colocar os secretários, isso aí é óbvio. Se as pessoas acham que isso é ruim, se as pessoas acham que isso é bom, é outra história. Mas que isso vai ser um fato, vai ser, com certeza, isso aí não há dúvida quanto a isso. Assim como o Suman não vai ser o cara que vai colocar os secretários que ele quer. O Suman vai colocar os secretários que já estão combinados, que já está o governo loteado, e que o Márcio França vai ter influência, enfim, um monte de gente vai ter influência, em uma série de cargos. A questão é que ambos os grupos não se formaram e não estão. O que anima a composição dos grupos não é a cidade. O que animam eles é os cargos, é o poder. Então, a cidade e os munícipes, na nossa opinião, está em segundo plano, não é o plano principal, não é a prioridade, não é a cidade. A prioridade é como que vai se dividir o poder, tanto para um quanto para o outro, isso aí não há dúvida. E quanto à questão de governar, se a Raifa vai governar sozinha, óbvio que não, a Raifa vai governar com Farid e com os grupos que ela fez articulação, que ela se comprometeu nesse momento, né? Isso é óbvio. Perfeito. Então, assim, pra gente até fechar essa primeira parte aqui, que a gente dá mais foco no Guarujá, você acha também, eu vejo, cara, uma puta rejeição, assim, de muita gente em relação à AIFA. Eu não entendi essa votação tão expressiva dela, porque o que eu ouço, pelo menos nas ruas, as pessoas que eu conheço, os moradores aqui do Guarujá, é pessoal assim, que rejeita bastante justamente por causa do governo Farid, né? Só que ela tem uma votação muito expressiva, né? E aparentemente vai ganhar. Você acha também que ela que vai acabar sendo prefeita? Eu acho que sim, acho que é difícil tirar essa diferença. É uma diferença muito grande, né? Foi mais um pouco, ganharia no primeiro turno. Eu acho difícil. Agora vamos fazer uma avaliação. Eu jogo para vocês uma pergunta, né? Eu sei que eu sou o entrevistado, sou eu, mas aí eu queria que vocês fizessem uma avaliação. Queria que vocês avaliassem o seguinte: retirando a questão da corrupção, como que vocês avaliam, por exemplo, o governo Farid? Entendeu? Eu não estou dizendo com isso que a corrupção não seja um elemento absurdamente importante. Mas você tira a questão do mensalinho, a questão da corrupção, o governo Farid para a população não foi tão mal avaliado. Essa que é a chave da questão. E por que eu coloco isso? Retirando a questão da corrupção? Porque, infelizmente,
o imaginário do nosso munícipe e do cidadão brasileiro como um todo, ele está tão deteriorado, o nosso imaginário em relação à classe política, que a gente naturalizou a corrupção. É essa que é a grande chave da questão. A gente naturaliza a questão da corrupção. A gente já incorporou a discussão de que todos vão roubar. Não importa quem, todos vão roubar. Então, o fato de alguém ter uma imagem ligada à corrupção não é mais, infelizmente, uma discussão prioritária para a maioria das pessoas. As pessoas se queixam do fato de haver corrupção, mas naturalizam. Então, essa que é a questão. E quando você retira a questão da corrupção do governo do Farid, a avaliação que se tem no geral da população é muito positiva do governo dele. Porque na avaliação que as pessoas fazem é que tinha regionais, as regionais funcionavam. Qual uma grande crítica que se tem agora? Olha, zeladoria dos bairros, a Antonieta abandonou os bairros. Na época do Farid funcionava. Então, mesmo que não funcionasse tão bem, mas acontece que a Antonieta deixou uma imagem tão ruim que as pessoas têm uma recordação positiva do período das regionais e da zeladoria dos bairros. Então, chega a ter uma imagem quase que saudosista, né? Então, essas coisas, assim, são uma série de elementos que, porque no governo Antonieta as coisas conseguiram piorar, e também, diga-se de passagem, não precisa nem ser nenhum grande analista político, quando você diz que no período do Mauricy, a visão de coronelismo era maior do que na visão do Farid. E depois, isso é uma coisa que a gente conseguiu, vamos dizer assim, superar. A gente tinha uma visão da cidade que era uma visão muito tacanha. A visão era... A gente, por exemplo, não tinha Secretaria de Cultura, não havia... Era tudo departamento. Não sei se vocês pegam a história, vocês vão lembrar que a gente tinha poucas políticas públicas em determinados setores, esporte, cultura, etc., porque a gente não tinha sequer status de secretaria nesses setores. Então, algumas coisas no Farid melhoraram em relação ao Mauricy. E as pessoas, naquele momento, sentiram que a cidade deu uma melhorada, ficou mais modernizada. Algumas coisas na Antonieta, por incrível que pareça, conseguiram melhorar em relação ao Farid. E as pessoas tiveram uma sensação boa. Tanto é que, fruto dessa sensação boa, pelo menos no primeiro mandato, ela conseguiu reeleger. Só que acontece o seguinte, o conjunto de coisas negativas dela ficou muito pesado, principalmente no segundo mandato. E aí, com isso, a imagem que se forma do Farid hoje é uma imagem um pouco saudosista. É a imagem que tem gente colocando post no Facebook que eu era feliz e não sabia. Né? É uma coisa, né, curiosa, mas assim como você tem, pesquise, coloque uma postagem no Facebook sobre o Jaime Dage, por exemplo. Você vai ver que as pessoas esquecem que ele tinha a fábrica de bloquetes para poder asfaltar as ruas, né, poder colocar ou se ele tinha a fábrica de pedrinhas lá para poder fazer o calçadão, etc. As pessoas só conseguem lembrar que, nossa, tudo era perfeito na época do Jaime Dage. O Jaime Dage era como se fosse um dos símbolos do saudoso Guarujá, no período que ainda era a pérola do Atlântico, no período que não estava tomado pelas invasões, pelo número gigantesco de favelas. Então eles criou-se uma imagem, né, que não se sustenta com uma pesquisa científica séria, não se sustenta com uma análise mais apurada, mais coerente da situação socioeconômica de cada período. Mas é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, que a situação hoje, em 2016, está tão ruim, a saúde, a educação, a zeladoria dos bairros, os kits que não chegaram, os uniformes que não chegaram, o escândalo da merenda, todas as áreas têm tanto escândalo, tem tanta mazela, tanta situação ruim, a desesperança é tão grande que as pessoas não conseguem enxergar mais nada meio que no futuro. As pessoas querem achar um sopro de felicidade, saudosismo no passado. Beleza. Cara, infelizmente, né, a gente tem ainda esse esquecimento do que
do que aconteceu no governo Farid, né? Assim, é impossível desassociar toda aquela mancha de corrupção no governo dele. Então, assim, por mais que tivesse havido melhora do governo anterior dele pro governo anterior, também teve melhora do governo dele pro governo da Antonieta. Eu acho que esse é até um fluxo comum, é um fluxo normal, talvez as ações daquele governante não tem nem tanto impacto naquilo. Mas assim, com a quantidade de corrupção que foi descoberta sobre ele, é impossível não enxergar que isso faz com que ele não possa estar de novo no poder, né? Até nessa questão, né, da corrupção, falando até um pouco mais da Baixada Santista, o Magno quer entrar no diálogo aí, expandindo um pouco mais a nossa conversa para a Baixada. Sim, justamente, né? Nós tivemos vários casos conhecidos de corrupção, não só corrupção, como má administração, né? Aqui em Santos teve o problema dos chequinhos na prefeitura de Santos, e o prefeito foi reeleito também, né? Era a princípio uma acusação de que talvez os pagamentos pudessem estar sendo feitos com outros interesses que não só a prestação de serviço, né? Parece que a população também não levou tão em conta perto do que o prefeito teria feito de benefício para a cidade. E em São Vicente também pesou muito, né, em parte a má administração, em outra parte também o pessoal acusando de boicote por parte do vice-governador. Enfim, vocês fizeram uma avaliação, né, eu vi que vocês fizeram uma reunião para avaliação da conjuntura do partido aí na Baixada Santista. Eu queria saber qual que foi a avaliação de vocês aí, quanto à colocação de vocês, como vocês se posicionaram nas cidades aqui da Baixada e o que vocês avaliaram com relação a isso, né? Tendo alguns prefeitos sido reeleitos aí, vocês avaliam de forma positiva o crescimento do PSOL nesse cenário? Qual a visão de vocês? O nosso crescimento não necessariamente repercutiu na quantidade de votos, mas foi um ganho muito mais político, porque nós ampliamos muito os quadros políticos do partido, da Baixada como um todo. A qualidade das pessoas que se aproximaram do partido é muito grande, uma qualidade excepcional, a gente ficou muito feliz com isso. A gente conseguiu mandar a nossa mensagem. A gente acha também que a gente foi muito responsável pelo desgaste da imagem do PSDB no Guarujá, bateu muito forte no Benzi, bateu muito forte na política do PSDB, no governo do estado. Eu acho que a gente foi muito eficaz em fazer isso, e a gente logicamente não temos responsabilidade toda, né? Outra parte da responsabilidade para o Benzi não ter ido para o segundo turno é a própria incapacidade dele, né? Mas a gente ajudou a desgastar a imagem do PSDB, principalmente no Guarujá. A Débora em Santos ficou muito prejudicada por não poder participar do debate na tribuna, enfim. Mas a gente conseguiu, enquanto estrutura e organização partidária, estamos felizes nessa avaliação. Agora, outra questão é a questão do crescimento do PSDB na Baixada Santista. Só que a gente tem a seguinte avaliação: não é de hoje, aliás, fazem mais de 20 anos, que a Baixada Santista é um polo absurdamente importante a ser conquistado pelo PSDB. O Alckmin não mudou o foco dessa estratégia, ao contrário, ele aprofundou o foco dessa estratégia, tanto é que ele não deu o vice-governador, como não deu o cargo de vice-governador para o Márcio França à toa, que era uma figura da Baixada Santista, não era só porque era do PSB, também porque era do PSB, mas porque era uma figura da Baixada Santista, onde ele pretendia ter muita penetração aqui dentro da região da Baixada. Isso não se dá, obviamente, pelo número da nossa população, que não é tão grande em relação a outras regiões, ou a Grande São Paulo, por exemplo, mas se dá pela importância socioeconômica da gente, pela questão estratégica do porto, do pré-sal, do Parque Industrial de Cubatão, enfim, uma boa parte do PIB nacional circula por aqui. Então, tanto na produção quanto na circulação. Então, era importante, absolutamente importante, dentro do projeto estratégico do PSDB, ter todos os tentáculos aqui na Baixada Santista. Isso eles conseguiram fazer. E também, obviamente, vem na esteira desse processo que é o antipetismo. O PSDB, ele
virou o opositor natural do PT. Então, muitas pessoas votaram nos candidatos do PSDB pelo único e exclusivo motivo, isso não foi todos, óbvio, mas muito, percentual muito grande, votou no PSDB por o único e exclusivo motivo de o PSDB representar o antipetismo. E essa despolitização, essa cultura quase que levada, não na análise política e tal, mas na base do ódio, né? Esse ódio produzido de forma midiática contra o PT, esse analfabetismo político que foi criado, né, que possibilitou as pessoas não fazerem uma avaliação muito lógica do seu voto. Elas votaram de forma absolutamente emocional. Era uma forma de varrer o PT da região, etc. e tal. Então você vê que, obviamente, no país todo o PT perdeu o mandato de vereador, perdeu o mandato de prefeito, desidratou muito, né? Perdeu cerca de quase média de 60% dos seus cargos, tanto majoritário quanto legislativo, mas aqui na Baixada foi terrível. Na Baixada foi pior ainda, né? Então o que acontece? Para nós, esse é uma parte desse processo de despolitização, dessa coisa horrível que está acontecendo no país, que as pessoas, por exemplo, em nome do ódio que tem a Dilma, conseguem ver nas medidas, qualquer medida que o Temer tome, ou que esse Congresso tome, passa a ser automaticamente positiva, passa a ser automaticamente uma posicionamento bom. Vide a PEC 241. Não importa que flexibilize as leis trabalhistas, não importa que tire dinheiro da saúde, da educação, não importa. Se não é a Dilma, se é outro governo que está fazendo, então é bom, é positivo, né? E isso é um problema que é muito sério, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque essa discussão que está instalada no país inteiro repercutiu aqui na região. E nós elegemos governos, demos cheque em branco para eles, elegemos legislativos, esses governos que a gente elegeu no executivo vão estar com a amplíssima maioria dentro da Câmara dos Vereadores, Câmara dos Vereadores muito ruins, péssimas, com gente historicamente já ligada à corrupção, ao banditismo, né, a organizações criminosas, isso em todas as cidades da Baixada. No geral, a gente piorou muito o nosso nível de representatividade. Você não tem pessoas que se elegeram por questões setoriais, por exemplo, porque representavam demandas concretas da sociedade, porque lutam pelos negros e negras, porque lutam pela questão LGBT, porque lutam pelas mulheres, porque lutam pelo moradia, porque lutam por saneamento. Foi pouquíssimas, raríssimas exceções, talvez, quase não tem. A maioria das pessoas foi pelo fisiologismo mesmo, pelo número de assistencialismo que foi feito, etc. Então, isso que é preocupante. Nós temos uma Câmara de Vereadores e executivos acéfalos que não têm os seus projetos claros, seus projetos para as suas cidades, e nós vamos implantar o projeto do governador do estado de São Paulo e do vice-governador aqui na região. E o projeto deles, queridos, não tenham dúvida, é devastador, é horrível, é um projeto desumano, é de total desumanização. Então, os caras que não acreditam em política pública, eles vão ser representantes na Baixada da mesma lógica que norteia o governo federal hoje, o governo do Temer. É uma lógica de destruição das políticas públicas, desumanização, né? E o salve-se quem puder. Então a gente vê esse cenário com muita preocupação e a gente, infelizmente, hoje passa a ter uma preocupação não só de ter que crescer, mas de conseguir se entrincheirar para resistir à avalanche que vem por aí, né? Esse que é a nossa preocupação maior. Legal. Ainda sobre o posicionamento regional de vocês, uma coisa que é mais dúvida minha, eu posso estar falando por não ter conhecimento de como funciona internamente.
mas eu vejo que o pessoal normalmente costuma se posicionar de forma independente, né? Não, em geral, não apoiando outras candidaturas ou evitando fazer coligações. E isso é o contrário do que aconteceu em São Vicente, né? No caso do pessoal ter se coligado com a rede, né? Com o Caio Amado saindo como prefeito e o professor Michael como vice. Em São Vicente, a chapa de vocês teve uma votação bem expressiva, né? Quase chegando aí ao segundo turno, com um investimento não, um financiamento de campanha aí bem baixo e tal, que chamou a atenção de muitas pessoas. Eu queria saber como funciona isso, né? Porque parece, né, que a rede está passando por alguns problemas com relação às diretrizes do próprio partido, né? A gente tem visto aí um movimento de reformulação com algumas pessoas que eram da base do partido, que foram fundadores do partido da rede aí se desfiliando, né, fazendo manifesto público, falando que o partido tem se voltado muito para a direita e pessoas têm se aproveitado do partido que foi criado com outro objetivo para tentar arrastar ele para um caminho meio perigoso. Como vocês veem isso aqui na Baixada Santista? Eu acho que seria até mais aconselhável a gente estar falando com o pessoal do São Vicente, mas para vocês, como repercutiu isso, né? Qual é a leitura de vocês desse cenário? Vocês acham que, por exemplo, a rede de São Vicente tem uma visão diferente dessa rede posicionada mais à direita? Ou como foi para vocês isso? Então, incontestavelmente, para bem ou para mal, a Marina não é só um porta-voz da rede, né? A Marina é uma figura de representação, é um cacique dentro da rede, feliz ou infelizmente. Você pode achar bom, pode achar ruim, mas é um fato. E o posicionamento que ela teve de apoio ao Aécio Neves em 2014, no segundo turno, desgastou imensamente a imagem da rede, já naquele momento, no seu nascedouro, né? Antes até de realmente estar nascido a rede. Então, assim, ela já fez o apontamento de que a rede, essa discussão de que não existe nem esquerda nem direita, é pior do que estar em cima do muro. É uma posição que pode, não que vai acontecer isso sempre, etc., mas pode atrair um número de oportunistas muito grande. Isso quer dizer que tem que se refletir exatamente dessa forma a nível municipal? Não. Não, porque as conjunturas são diferentes. Conjunturas municipais são diferentes das estaduais, que são diferentes das nacionais. A rede também é um partido de direita no nível nacional? Não. Tem muita gente na rede que tem uma postura de esquerda, quer a direção queira ou não. Essas pessoas têm uma cultura de esquerda, são oriundas de partidos e movimentos de esquerda, então elas trazem consigo um posicionamento que é naturalmente de esquerda, e isso vai fazer uma inflexão à esquerda dentro das direções, etc. Agora, especificamente na questão da Baixada, a gente, por exemplo, tem no Guarujá um grupo muito minoritário, pequeno da rede, mas que conseguiu ter um número expressivo de votos justamente porque teve uma postura muito aliada a uma discussão programática similar à do PSOL. No decorrer do processo, eles foram alterando o programa de governo deles, inclusive por influências nossas, e a gente acha que isso é salutar, isso é positivo, etc. O Walter, que foi candidato da rede, tem uma história longa, né, dentro do município, já foi secretário de turismo, professor, então tem uma exposição grande na rede pública e na área sindical, que está na oposição no Sindicato do Funcionalismo Público, então na luta dos professores. Então, naturalmente, ele teve uma exposição também, e isso é importante. Então, eles não, no Guarujá, por exemplo, a rede não recebeu a influência ainda que possa vir, não é que vai ter necessariamente, mas que possa ser negativa da Nacional. Em São Vicente, muito menos, porque justamente também colou a imagem junto com a do PSOL. E aí a imagem do PSOL ajudou a criar mais ainda essa inflexão desse programa, mais ainda à esquerda. E em São Vicente tem uma leitura que é específica, né? Sem desmerecer o Caio, em nenhum momento, mas a discussão não é só o quanto que ele conseguiu crescer, é o desgaste que existe para o município de São Vicente, o quanto que ele está
quase que odiando essa situação onde se elegeu o Billy para fugir do Márcio França, né, do grupo dos França, e ao mesmo tempo o peso do Márcio França foi enorme em toda a administração do Billy. Isso não quer dizer que eu esteja defendendo o Billy, hipótese nenhuma, mas óbvio que houve um peso enorme de boicote do Márcio França em tudo. Isso é só conversar com qualquer munícipe de São Vicente. Então, para o munícipe, esse desgaste dessa luta, que ele não quer que seja uma coisa dele, ele não quer, ele está preocupado assim, se tem saúde, educação, mobilidade urbana de qualidade, ok, mas pô, não me coloque nessa briga que é a briga pelo poder. Então, o voto no Caio foi um voto para fugir disso, para tentar fugir dessa bipolaridade de grupos que se degradiam e destroem a cidade, né? Então, o voto no Caio é um voto em resposta a esse cansaço, a esse desgaste do munícipe em relação à classe política tradicional. Isso se dá em várias cidades, mas em São Vicente, pelo peso que tem o Márcio França por ter sido prefeito, por ter tentado eleger filho, e por ser hoje o vice-governador, e ter usado o cargo dele, que é um cargo elevadíssimo, não para ajudar a cidade, e sim para prejudicar a cidade, com o único objetivo egoísta de facilitar a retomada do seu poder local, isso fez com que as pessoas abrissem os olhos para esse jogo nefasto, para esse jogo mesquinho, né? E aí o Caio se transforma numa resposta a isso, né? A rede e o PSOL se transformam numa resposta a isso. Por que isso não se deu em todas as cidades? Por N motivos. Por exemplo, a Karina em Santos, ela pegou uma parte do imaginário popular que votava ou votaria na esquerda, incluindo nessa esquerda, para as pessoas, no imaginário popular, setores do PT, como a Thelma, etc. Tal. Então, se você pegar a soma dos votos da Karina e do PSOL em Santos, que são ligados a um voto mais progressista, ele é elevado. Se você pegar a soma do PSOL no Guarujá, da Rede no Guarujá e do PCdoB no Guarujá, também passa a ser uma votação elevada. O que importa é saber que existe um número grande de pessoas em toda a região da Baixada que estão descontentes. O que a gente precisa é organizar os descontentes, ampliar a formação política de quadros, ampliar a capilaridade que os partidos, né, tenham dentro das cidades, dos bairros, dos setores sindicais, etc., para que a gente possa ter uma expressividade maior na próxima. E isso eu falo a próxima em 2018. Agora, um detalhe, em 2018, a rede vai estar com uma visibilidade nacional enorme, a Marina vai estar participando de eleição. E aí a nossa dúvida é, a rede de sustentabilidade, ela consegue superar 2018, ela consegue ultrapassar 2018 sem ter desgaste? Com o número inevitavelmente, vai ser inevitável o número de alianças que ela vai fazer com a direita, etc. Tal. Quer dizer, a discussão é, se ela fizer essas alianças, se ela desgastar a figura da Marina em 2018, etc., né? Será que ela resiste em 2019? Ela vem com o mesmo peso, com o mesmo purismo que ela teve nas eleições de 2016? Aí que a gente vai ter que saber se esperar para ver, né? Entendi. É complicado essa. vamos aguardar. Cara, você pretende se candidatar a algum cargo em 2018 ou até a prefeito de novo em 2020? O partido, ele tem uma leitura que alguns nomes vão ter que ser mantidos até para poder a gente firmar algumas referências, né? Com certeza, dentre essas referências foi discutido meu nome, o nome da Débora Camilo em Santos deve se manter no cenário. Agora, a discussão não é uma discussão de nomes, é uma discussão de estratégia política. A gente tem que fazer algumas avaliações em relação à possibilidade concreta de eleger deputado estadual e federal. Então, nesse caso, a gente tem uma avaliação prévia nesse primeiro momento, que é de manter a referência de alguns nomes,
mas que mais adiante, não no ano de 2018 que a gente vai definir, ainda com bastante antecedência para que a gente possa organizar melhor as campanhas, nós vamos fazer uma avaliação mais adiante na questão estratégica. Se é que vale a pena, por exemplo, a gente apoiar alguns outros nomes, talvez até de região, de outra região, fazer uma dobrada, quem sabe um nome que realmente tenha a condição de eleger, por exemplo, a deputado federal e fazer uma dobrada com candidatos nossos a estadual na região e vice-versa, entende? Então, pode ser que a gente cresça um nome por aqui, que seja apoiado em outras regiões, como Campinas região, os grupos lá queiram fechar em torno de nomes que sejam da Baixada. Enfim, essa discussão não pode ser baseada só nos nomes, tem que ser baseada no projeto político, no projeto estratégico para o partido crescer. O que é fato é que a gente precisa crescer e a gente, na região da Baixada, tem condições de colaborar com o crescimento do partido, tanto no número de votações, quanto o fato que a gente pode eleger um deputado aqui dentro da conjuntura do Conselho Eleitoral, dentro do que a Baixada já tem de consolidado de votos no PSOL, e se a gente tiver uma ampliação, a gente pode vir a eleger deputado, principalmente no caso deputados estaduais, né? Então, a gente vai fazer essa avaliação um pouco mais adiante. Mas, por enquanto, sim, a gente tem a postura de preservar alguns nomes, né, de manter alguns nomes em evidência, para depois a gente também ter um peso na discussão de 2020, né? E a gente também faz uma avaliação que a esquerda, principalmente o PSOL, ele tem feito um giro muito dinâmico de nomes e que para a gente, às vezes, internamente, para as correntes, etc., funcionam bem, mas que para o eleitorado é complicado porque não consegue marcar alguns nomes, algumas figuras, né? Não tem uma continuidade. Entendi. Perfeito. Cara, queria te agradecer por conversar com a gente aqui. Só queria, antes da gente falar, se dar uma fala de encerramento aí, esclarecer que lá no primeiro turno, todos os candidatos foram convidados para conversar, tá? Todos os candidatos que a prefeito aqui do Guarujá foram convidados. Só você e o Walter que me deram retorno e por isso a gente conversou. E aí não fazia sentido agora no segundo turno eu chamar outras pessoas que não tinham dado retorno antes, então eu convidei você e o Walter não pôde estar, você participou. Só para deixar claro que não é nenhum tipo de ligação com partido ou preferência por A ou por B. Foi realmente uma questão de quem se disponibilizou a conversar para poder ter um diálogo aí sobre um pouco da política da nossa cidade. Obrigado, cara. Valeu. Não, valeu. Apesar de que é bom vocês destacar essa questão de que não tem preferência, mas a partir do momento que vocês são pessoas politizadas, né, inteligentes, plugadas com as questões sociais, obviamente vocês vão ter aí uma predileção pelo pessoal. Tô brincando.